A Jenny está presa em um manicômio isolado, cercado por loucura, experimentos brutais e criaturas horrendas, sem armas, sem ajuda, apenas uma câmera para iluminar seu caminho. Então, bem-vindo a Asilo Monte Massivo, o cenário do terror de Outlast. Outlast é um dos jogos de terror mais assustadores criado hoje em dia. Hoje finalmente vamos se mergulhar na história de Outlast e entender os segredos macabros que ele esconde. Então, meus caros, já pega aquela pipoca, porque isso não é para os fracos. Nosso protagonista se chama Miles Upshaw, um jornalista investigativo que recebe uma denúncia anônima sobre experiências secretas e terríveis acontecimentos no manicômio de Monte Massivo. Curioso e determinado a expor a verdade, ele dirige até lá, sem imaginar o verdadeiro horror que aguarda. Ao chegar, ele percebe que o local parece abandonado, mas isso está longe de ser verdade. Armado apenas com sua câmera, ele entra no manicômio e rapidamente descobre que algo deu muito errado. Sangue espalhado, corpos mutilados, mensagens sinistras nas paredes, e ele se pergunta: e os pacientes? Agora são verdadeiros monstros. Miles logo encontra um sobrevivente desesperado que avisa: eles deixarão ele sair. Você precisa fugir. Mas fugir não é tão simples. O lugar está cheio de prisioneiros violentos e entre eles um monstro chamado Chris Walker, um ex-soldado brutal que arranca cabeças com as próprias mãos. Ele se pergunta: a única forma de sobrevivência qual? Esconder-se e correr. E a câmera de Miles, equipada com a visão noturna, é a sua única esperança para enxergar no escuro e registrar tudo. O experimento de Rawhide. Explorando os corredores do manicômio, Miles descobre a verdade. A Mucorp Corporation usava os pacientes como cobaias em um experimento chamado Projeto Rawhide. Ele se pergunta: mas para qual objetivo? Criar um ser sobrenatural capaz de controlar e destruir suas vítimas. Esse ser, uma entidade sombria chamada Rawhide, foi criado a partir de um paciente chamado Billy Hope. Billy, conectado a uma máquina de nanotecnologia, controla Rawhide como uma extensão do seu corpo. E agora, essa entidade está solta, exterminando tudo em seu caminho. Miles descobre que para acabar com o Rawhide, ele precisa desligar a máquina que mantém Billy vivo. Mas ao fazer isso, ele se torna a nova hospedeira do Rawhide. Ferido e cambaleando, ele tenta sair do manicômio, mas ao chegar à saída, é brutalmente baleado pelos soldados de Mucorp. Eles não querem testemunhas. Porém, antes de morrer, algo estranho acontece. Os soldados começam a gritar. O Rawhide agora está livre e Miles pode ser sua nova forma. Bom, galera, aqui eu tô resumindo para vocês aqui o que acontece do começo ao fim do Outlast. Eu tô pulando muitas partes aqui, estou contando mais ou menos para vocês as coisas principais que acontece de bizarro com o nosso protagonista Miles. Tem muita coisa que eu deixei passar, como tem um médico a bizarro lá, tem um padre, tem a morte do padre, tem uns túneis, entre outros, tá? Aqui eu tô contando mais ou menos a história base mesmo aqui, bem resumido para vocês, pro vídeo não ficar tão longo assim, tá? Mas é isso daí, tá? Antes que muitos de vocês perguntem: ué, cara, e o padre? Ué, o que aconteceu com aquele médico bizarro lá, um doutor lá, muito louco, e os pacientes? Então, aqui eu tô resumindo 100% pra vocês aqui, pro vídeo ficar tão longo assim, lembrando novamente pra vocês, tá? Então, Outlast não é só um jogo de terror, é uma experiência aterrorizante que nos faz questionar os limites da ciência e a loucura humana. E você, teria coragem de sobreviver ao pesadelo de Monte Massivo? Então deixa aqui nos comentários o que você achou dessa história resumida e se você conseguiria sobreviver nesse manicômio. Então, se já for possível, já deixar aquele likezinho já no finalzinho do vídeo, tá? Porque isso ajuda demais o meu trabalho aqui no YouTube. Aqui eu posto vários vídeos todas as quintas-feiras. Caso vocês continuarem gostando aqui dos conteúdos, eu vou estar postando mais vídeos por semana. O que vocês acham? Então deixa aqui nos comentários se vocês gostam do canal. É isso aí, tá? Me anima a trazer mais vídeos. Então, caras, comente aqui embaixo qual a história de algum jogo ou de algum filme ou de alguma coisa que vocês queiram que eu traga aqui no canal. Então é isso daí, muito obrigado a todos, é nóis, valeu e fui.